Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo do WhatsApp, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos aí, mais um final de semana que chegou, né, pessoal? E a gente aqui firme e forte com o nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos Grãozinhos no Caminho. E hoje o Evangelho traz pra gente o capítulo 12, Amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Bom, amar os inimigos, no sentido que aqui se quis dizer, é respeitá-los, certo? É saber entendê-los, é perdoá-los, né? E não ter por eles nenhum sentimento que possa, né, ser trazido de volta para você. Porque tudo que a gente gera de energia, essa energia vai bater e vai voltar. Então vamos procurar ter pelo inimigo, se é que os temos, né, se é que consideramos alguém como inimigo, vamos procurar ter pelo inimigo um sentimento equilibrado, vamos colocar assim o termo. Vamos procurar respeitar, né, a posição daquele. Se ele tem alguma coisa contra nós, é problema dele. É ele que tem que tirar isso do coração dele. Não sou eu que vou forçá-lo a tirar isso do coração. Ele tem que tirar por ele mesmo esse sentimento que tem por nós, por mim no caso, né? Então, a gente tem que tentar ter um sentimento bom, gerar uma energia boa, porque é difícil você estar perto de uma pessoa que você sabe que não gosta de você, que tem um sentimento contrário a você se manter estabilizado. É muito difícil, mas é o que a gente tem que procurar fazer, né? Deixa ele lá com o pensamento dele, com o coração dele endurecido ainda. Isso um dia vai mudar. E vai mudar por quê? Porque a gente vai gerar energia boa para que isso aconteça. A gente não vai ter mais energia pesada para jogar. A gente vai procurar mudar o nosso jeito
de ver aquele inimigo, né? Então, com o tempo muda, com certeza. E se não for nessa encarnação, vai ser na próxima reencarnação, ou vai ser na outra reencarnação, a gente vai conseguir mudar. Mas enquanto isso, vamos ter pelo nosso inimigo, né, um respeito. O respeito. Vamos saber entender que ele ainda não está no tempo dele. Que ele ainda não está no tempo dele. E se nós temos alguém como inimigo nosso, nós sentimos alguma coisa por uma pessoa que a gente julga como inimigo, vamos procurar mudar nosso coração. Vamos procurar tirar isso do nosso coração. Porque isso vai fazer mal para quem? Só para nós. Esse sentimento pesado que a gente carrega por alguém vai fazer mal para a gente. Então vamos procurar, né, mudar o nosso jeito de ver as situações, de ver as coisas. Tudo que acontece na nossa vida tem dois lados, positivo e negativo. Vamos transformar isso em dois lados positivos. A gente aprende com tudo. Com tudo. A gente aprende com as decepções, com as tristezas, com as dores e com as alegrias. A gente aprende com tudo. Então tudo é positivo. Tudo é positivo. Não tem nada que seja negativo para o nosso crescimento, a não ser a nossa inércia em procurar isso, em procurar mudar, né, essas coisas dentro da gente. Isso é um lado muito negativo. A gente mesmo é que está provocando isso. Então vamos procurar mudar, né? Mudar o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, para que a gente transforme o ambiente ao nosso redor e não gere, né, inimigos. Tá bom? Isso é que eu tinha para falar para vocês do Evangelho. Agora vamos falar um pouquinho do Livro dos Espíritos, né, no capítulo 7 ainda, Retorno à Vida Corporal, a questão 372. Qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? São os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Não é exato então dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém não dão as faculdades. E aí está a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música. E isso não impedirá que seja um bom músico. Então, os órgãos, pessoal, eles não dão, né? Eles não dão as nossas faculdades, as faculdades do espírito. Eles têm uma influência sobre a manifestação dessas faculdades. Se a gente tem boas faculdades, né, morais, espirituais, e não tem um corpo adequado àquelas faculdades, nós não vamos conseguir desenvolver essas faculdades. A inteligência, né, a aptidão para fazer alguma coisa, nós não vamos poder desenvolver, porque nós não vamos ter um instrumento adequado para aquilo. Então isso vai ser uma punição para o espírito. Quando ele vem num corpo em que a pessoa vai ter uma idiotia, né, vai ser um cretino, é o termo que eles usam aqui, né? Vamos colocar hoje assim num termo mais atual, a pessoa vai vir com uma deficiência, né, de algum órgão, de algum mental que seja, entendeu? Então o espírito ele é punido nisso. Ele não vai poder exercer as suas faculdades nessa reencarnação. Por quê? Porque teve alguma coisa lá para trás que ele fez e que ele precisa pagar agora e que ele está vindo num corpo com essa deficiência para poder ser punido naquilo que deixou de fazer ou que fez errado, né? Que a gente entende isso. Então é isso. Os órgãos têm uma influência muito grande, né, na execução das faculdades. Eles têm influência nisso. Eles não dão as faculdades para a gente. As faculdades são inerentes ao espírito. Tá bom? Pessoal, um ótimo sábado para todos, com muita luz, muita paz, muito amor, muita alegria, né? Saúde e prosperidade. Que Jesus nos abençoe, nos dê um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.
e até segunda, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração. Fiquem com Deus.